Suas calhas estão simplesmente jorrando água por todo lado quando chove, transformando seus canteiros de flores em uma bagunça enlameada? Bem, a solução pode ser simplesmente um saco de pedras, e eu vou te mostrar exatamente como resolvi esse problema na minha própria casa. Então eu coloquei umas luvas e limpei o máximo daquela sujeira que consegui. Sinceramente, só de fazer esse passo já fez uma diferença perceptível. Eu basicamente despejei todo o saco de pedras de rio bem no local onde a água escorre com mais força. E lembrei que eu, na verdade, tinha um monte de pedras de paisagismo antigas espalhadas por várias partes do meu terreno de projetos anteriores. Eu usei essas pedras extras para forrar as bordas da cascata de pedras de rio, o que deu muito mais definição para toda a área e fez parecer algo mais intencional, como um elemento de design, em vez de só um monte de pedras. Também deixei as pedras se dissiparem gradualmente nos cavacos de madeira ao redor. Então não há uma linha marcada onde as pedras terminam e a cobertura começa. E é basicamente isso. Esse pode ser um dos projetos mais simples que já fiz, mas fez uma diferença enorme. Custa quase nada e leva praticamente nenhum tempo, mas vai te poupar de refazer esse canteiro de flores toda a temporada. Então vou medir da ponta dessa tábua de acabamento até o chão. Fui até a loja de R$ 1, perto de casa, e comprei vasos de terracota. E meu marido pegou corrente para mim na loja de ferragens. O design que escolhi foi um vaso com 4 contas de madeira penduradas embaixo. Para preparar os fios para as contas, use um alicate de bico fino e faça um pequeno círculo. A corrente vai passar pelo círculo, então não faça apertado demais. Você vai determinar o espaçamento medindo a distância de onde você quer que a corrente de chuva comece até o chão. Você vai precisar decidir até onde dentro do vaso você quer que elas se conectem e adicionar essa distância extra para calcular a quantidade de corrente que você vai precisar. Agora é hora de montar. Pegue um pedaço de arame e coloque primeiro a menor conta, não a maior, como eu comecei a fazer. Depois, adicione as outras contas. Em seguida, passe o arame pelo fundo do vaso e dobre-o levemente. Adicione um pedaço de corrente e prenda o arame para que a corrente não escorregue. Repita até que todos os vasos estejam no lugar. Agora é hora de pendurar suas correntes de chuva. Elas ficam tão fofas e adicionam muito charme à mini estufa. Olha só, elas estão funcionando perfeitamente e escuta como o som delas é agradável. Você não vai acreditar no que eu faço com esse ruibarbo. Primeiro, eu fiz um montinho de terra e coloquei um saco de lixo por cima. Peguei uma folha fresca de ruibarbo e coloquei com o lado das veias para cima em cima do saco de lixo. Depois eu misturei um saco de concreto pronto conforme as instruções da caixa. Você quer que ele fique com uma consistência parecida com manteiga de amendoim? Aí você sabe que está pronto para usar. Eu pincelei óleo de canola na folha de ruibarbo e depois coloquei o concreto por cima. Usei uma desempenadeira para espalhar a mistura de concreto por toda a folha, deixando o concreto com cerca de 2,5 cm de espessura. Depois, eu cortei um pouco de tela de arame e coloquei por cima. Isso adiciona resistência ao concreto depois que ele seca. Eu adicionei mais cerca de 2 centímetros de concreto por cima. Eu usei um pedaço de madeira reaproveitada para compactar e depois alisei tudo com uma desempenadeira. Esse também é um ótimo momento para adicionar iniciais se você quiser. E então eu levantei a borda do saco de lixo e movi a terra ao redor das bordas para criar uma forma. Deixei secar por 12 horas e depois virei e deixei secar ao sol, com a folha de ruibarbo virada para cima. Eu tentei várias maneiras diferentes de remover as folhas, mas descobri que a melhor é simplesmente deixar secar naturalmente ao sol. Coloquei cuidadosamente elas abaixo das minhas calhas, para que agora a água da chuva escorra pelas folhas de ruibarbo. Não é o cano de descida mais bonito que você já viu? Vamos começar esse artesanato com argolas de metal decorativas para cortina de chuveiro, clipes de papel, contas de madeira e alicate. Conecte todos os anéis de cortina de chuveiro. Eu tenho cerca de 10 para este artesanato, mas você pode usar mais se quiser uma corrente de chuva mais longa. Pegue um clipe de papel e centralize-o em um anel. Isso será para a peça mais longa, que ficará na parte de baixo. Dobre a ponta do clipe de papel para fora. Escolha algumas contas, o que você achar que vai ficar melhor. Eu não gosto muito dessa conta, então vou escolher uma pequena e uma grande vermelha. Coloque as contas e pegue seu alicate. Comece pela ponta do clipe e torça o metal para criar uma espiral.
Retire a peça grande e pegue outro clipe de papel. Centralize o clipe de papel e dobre a ponta para fora. Corte um pouco o clipe. Pegue a parte interna do clipe e dobre para baixo e para dentro. Certifique-se de que o clipe fique no lugar. Se parecer que ele vai escorregar, use o alicate para pressionar o clipe na posição. Coloque uma conta pequena e uma conta grande. Torça a ponta formando uma espiral, começando pela extremidade e indo para dentro. Repita isso para cada argola, exceto a de baixo. Coloque o clipe comprido que você fez antes e centralize-o na última argola. Coloque todos os argolas de cortina de box alinhados na posição correta. Isso vai facilitar muito quando você levar essa corrente de chuva para fora. Pendure sua corrente de chuva. Quando chover, sua corrente vai ficar mais ou menos assim. Uma maneira muito boa de economizar água e aproveitar ao máximo a chuva é coletá-la em um barril para coletar água da chuva. Então hoje, vamos fazer um usando uma lixeira com tampa. Depois disso, fui até o setor de encanamento e encontrei uma torneira barata junto com uma porca para fixá-la. No setor de ferragens, peguei uma arruela de borracha. Primeiro, planejei onde a torneira iria ficar. O ideal é colocá-lo o mais baixo possível na lixeira, para que o máximo de água possível possa sair quando você for usar, e não fique muita água parada. Coloque a broca da torneira na furadeira e cuidadosamente faça o furo. Depois disso, era hora de pegar uma tesoura e aumentar o buraco da arruela de borracha. Apenas corte um pouquinho de cada vez até que ela se encaixe perfeitamente na torneira. Certo, agora vamos prender a torneira na lixeira. Passe um pouco de silicone à prova d'água ao redor da torneira, onde ela vai encontrar a lateral da lixeira. Depois, empurre a torneira pelo buraco. Passe um pouco mais de silicone por dentro para garantir mais segurança. Coloque a arruela de borracha e depois rosqueie a porca para prender tudo. Talvez você precise de uma chave inglesa, como eu precisei, para garantir que tudo fique bem apertado e evitar vazamentos. Vamos passar para a tampa. Dependendo da sua fonte de água, você pode furar quantos buracos quiser. Eu optei por ser mais minimalista e fiz apenas 4 furos. Não tem um motivo específico para a quantidade de furos que fiz ou onde os coloquei, além de como eu estava posicionando o recipiente sob a fonte de água. Usei a mesma broca do registro, já que ela já estava à mão, e fiz os furos. Depois de fazer os furos, vire a tampa e agora vamos colar um pedaço de tela de porta que sobrou. A tela vai segurar folhas e outros detritos para que o registro não fique entupido. Embora não seja exatamente uma cola, o silicone vai segurar a tela no lugar, e como é a prova d'água para uso externo, também vai suportar variações de temperatura. Coloque um pouco de silicone ao redor e depois posicione o pedaço de tela, pressionando-o no silicone. Coloque um pouco mais de silicone ao redor da parte de cima para fazer um sanduíche de tela com silicone, e deixe tudo isso secar pelas mesmas 24 horas que a lixeira com a torneira. Então agora é hora de testar meu novo coletor de água da chuva com tampa. Afora, no deck, coloquei o recipiente com os buracos voltados para onde a chuva escorre. Como não estava chovendo, despejei um pouco de água por cima e ela escorreu direto para dentro. Testando a torneira, adicionei mais um pouco de água e tudo escoou perfeitamente, sem nenhum vazamento. Tudo o que falta é conseguir uma mangueirinha para a torneira e esperar a chuva cair. Então, por cerca de $30 em materiais, criar esse coletor de água da chuva feito com uma lixeira com tampa no tamanho ideal para mim foi um sucesso total. Vou economizar muitos galões de água neste verão sem usar a mangueira, e minhas plantas vão ficar todas felizes. Espero que você vá até a loja hoje mesmo e faça o seu próprio.